E fala aí galera, como vocês estão? Eu sou o ZK e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal ZK Imperial. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver, eu estou trazendo para vocês aqui a segunda parte do vídeo sobre os herdeiros das monarquias que já não existem mais. Então, antes de eu ler o tema do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e também se inscrevam aí no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais demora, vamos lá. Irã. Começando pelas áridas terras do Oriente Médio, temos o Irã, um país altamente conhecido por causa do seu petróleo e também por possuir relações diplomáticas polêmicas com os Estados Unidos. Atualmente, essa nação é uma república islâmica teocrática, que possui como autoridade máxima um líder supremo chamado no país de Ayatollah. A nação persa possui esse tipo de governo desde a chamada Revolução Iraniana, que ocorreu em 1979 e que foi a principal responsável por derrubar a monarquia no país. Aliás, a existência da monarquia persa remonta a mais de 2000 anos, quando aproximadamente em 1550 a.C. surgiu o primeiro Império Persa, conhecido como Império Aquemênida, comandado por Ciro o Grande. De lá para cá, o país foi governado por diversas dinastias, até que em 1925 a Assembleia Nacional do Irã declarou Reza Shah o novo Shah do Irã. Assim, a dinastia Pahlavi chegou ao poder no país. Reza reinou no país por 16 anos, até ser exilado na África do Sul em 1941. Assim, seu filho Mohammad Reza Pahlavi assumiu o trono, reinando até 1979, quando ocorreu a revolução no país. Exilado no Egito, ele veio a falecer em 27 de junho de 1980, com 60 anos. Hoje, quem chefia a Casa Imperial do Irã é seu filho, Reza Pahlavi, chamado também de Príncipe Herdeiro. Atualmente reside nos Estados Unidos e é um forte opositor do regime teocrático em seu país de origem, sendo sem dúvidas o legítimo herdeiro ao trono caso um dia o regime dos Ayatollahs caiam, ele poderia vir a portar o título de imperador do Irã. Grécia. Eis aqui um país que dispensa apresentações. A Grécia é simplesmente um dos grandes berços da civilização ocidental, altamente conhecido por ter sido lar de importantes filósofos como Platão e Sócrates, também por ser um precursor da democracia, além do jogo de um certo deus da guerra. A história da Grécia moderna começa em 1821, quando ocorreu a chamada Revolução Grega, que buscava a independência do Império Otomano. A guerra durou até 1829, durante esse tempo o país foi uma república, até que em 1832 ocorreu a Conferência de Londres, onde Reino Unido, França e Rússia se uniram com o objetivo de estabelecer um Estado grego, o que ocorreu com sucesso na assinatura do Tratado de Constantinopla, em 21 de julho desse ano. Assim nasceu o Reino da Grécia, e o escolhido para ser rei da Grécia foi o príncipe Otto, filho do rei Luís I da Baviera. Otto governou o país até 1862, quando foi deposto. Assim, no ano seguinte foi eleito um novo rei, sendo escolhido o príncipe George da Dinamarca, tendo este reinado até 1913, quando foi assassinado. E o mesmo foi sucedido por seu filho, Constantino I, até que ele foi obrigado a abdicar em 1917. Seu filho mais novo, Alexandre, assumiu o trono, porém 3 anos depois, em 1920, o rei morreu de uma maneira incrivelmente bizarra. Então seu pai retornou ao país e reinou até morrer em 1922. E seu irmão mais velho, George, se tornou rei com o título de George II, até que em 1924 o parlamento decidiu abolir a monarquia, estabelecendo assim a Segunda República Helênica. Já em 1935 o rei voltou a reinar sobre a Grécia, até que em 1936 o primeiro-ministro Ioannis Metatias instaurou um regime totalitário de partido único, com o apoio do rei, e passou a governar até sua morte em 1941, quando as forças do eixo invadiram a Grécia e instauraram o Estado Helênico, que durou até 1944, quando as tropas alemãs deixaram o país. Assim, o país voltou novamente à monarquia sob o rei George, porém o mesmo veio a falecer em 47, e seu sucessor foi seu irmão mais novo, o príncipe Paulo. Este assumiu o trono como Paulo II e reinou durante 16 anos, falecendo em 1964. E, automaticamente, seu filho, o príncipe Constantino, sucedeu como Constantino II. Porém, em 1967, um grupo de coronéis do exército realizou um golpe de estado e instaurou a ditadura militar. Em 13 de dezembro, o rei foi obrigado a fugir após uma tentativa de contragolpe. Mas mesmo assim, ele continuou sendo considerado chefe de estado durante seu exílio. Em 1º de julho de 1973, a monarquia foi permanentemente abolida, e no ano seguinte o regime militar se encerrou. Foi proclamada a Terceira República Helênica, que dura até os dias de hoje. O atual rei da Grécia, em caso de uma volta da monarquia, seria o príncipe Paulo, filho do ex-rei Constantino II. Paulo é o atual chefe da Casa Real de Luxemburgo, desde o falecimento de seu pai em 10 de janeiro de 2023. Constantino também era primo do príncipe Filipe do Reino Unido, marido da falecida rainha Elizabeth, e também era padrinho do príncipe William. Etiópia. Indo para o continente africano, temos a Etiópia, também chamada oficialmente de República da Etiópia.
O país surgiu aproximadamente em 1270, quando seu primeiro imperador, Enuco Amalek, estabeleceu o primeiro Império Etíope, chamado também de Império da Abissínia. Durante os séculos posteriores, o Império Etíope seguiu existindo na região. Já no final do século XIX, entre 1895 e 1896, ocorreu a Primeira Guerra Ítalo-Etíope, quando a Itália buscava estabelecer colônias na África. O conflito veio a se encerrar em 23 de outubro de 1896, quando foi assinado o Tratado de Addis Abeba. Assim, a Itália se rendeu e reconheceu a soberania da nação. Já entre 1935 e 1936, a Itália, agora sob o governo fascista de Benito Mussolini, atacou a Etiópia. Dessa vez, o exército italiano conseguiu vencer a guerra e, em 5 de maio de 1936, Mussolini declarou a vitória da Itália. Em 9 de maio foi declarada a criação do Império Italiano, e a Etiópia, Eritreia e Somália se tornaram uma só possessão colonial chamada de África Oriental Italiana. O país só voltaria a ter soberania novamente em 1941. Após isso, a Etiópia voltou a ser oficialmente um país independente. Porém, em 1974, uma junta militar pró-socialismo derrubou o imperador Haile Selassie do trono e estabeleceu um estado comunista de partido único, e assim a monarquia etíope de 704 anos foi extinta. Após a morte do imperador em 1975, seu filho, o príncipe imperial Haile Selassie, foi proclamado como herdeiro do trono etíope, representando a monarquia durante seu exílio até sua morte em 1997. Atualmente, o chefe da Casa Imperial da Etiópia é Zera Yacob Haile Selassie, neto do último imperador, sendo assim o escolhido em caso de uma futura restauração para assumir o título de imperador da Etiópia. Uma curiosidade interessante sobre essa dinastia é que os imperadores etíopes seriam supostamente descendentes do rei Salomão lá de Israel dos tempos bíblicos. Segundo o livro Quebra Negaste, certa vez a rainha do reino de Sabá teria visitado o rei de Israel, e os dois tiveram um filho chamado Menelik, a qual foi responsável por fundar a dinastia salomônica. Itália. A Itália é uma nação localizada na região do Mediterrâneo, sendo hoje em dia uma república parlamentarista. Mas até 77 anos atrás o país era uma monarquia. Antes mesmo da Itália ser um único país, em seu território já existiam pequenos reinos, porém a maioria estava submetida a outras potências vizinhas. Até que entre 1859 e 1860 deu-se início ao processo de unificação italiana, sendo liderado por Vítor Emanuele, rei da Sardenha. E em 1861, o chamado Reino da Itália já estava estabelecido. Em 17 de março, o parlamento italiano proclamou Vítor Emanuele II como o primeiro rei da Itália. Já em 1870, a cidade de Roma foi conquistada e se tornou a capital do reino, finalizando oficialmente o processo de unificação. O rei Vítor reinou sobre a Itália até 1878, quando seu filho Humberto assumiu o trono como Humberto I. Durante seu reinado, um dos principais acontecimentos foi a tentativa de formar o Império Colonial Italiano, que culminou na Primeira Guerra Ítalo-Etíope, ocorrendo entre 1895 e 1896, que acabou com a derrota dos italianos. Já em 1900, o rei foi assassinado por um anarquista, sendo sucedido por seu filho, que se tornou Vítor Emanuele III da Itália, sendo o reinado do novo rei o maior da Itália. Em 1915, durante a Primeira Guerra, a Itália, que até então fazia parte da Tríplice Aliança ao lado da Alemanha e Áustria, se uniu à Tríplice Entente, após os britânicos prometerem territórios na África. Mas mesmo com a vitória da Entente, a Itália não chegou a receber todos os territórios que desejava. Já em 1922 ocorreu a chamada Marcha sobre Roma, uma manifestação de orientação fascista que culminou a chegada de Benito Mussolini ao poder, junto da ascensão do Partido Nacional Fascista. Bom, já durante 1935 e 1936 ocorreu a Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Dessa vez a Itália se saiu vitoriosa, tornando a Etiópia um estado fantoche e consolidando a criação do Império Italiano. Já durante a Segunda Guerra, a Itália fez parte do eixo, ao lado de Alemanha e Japão. Porém, em 1943, assim como na Primeira Guerra, mudou de lado. Dessa vez se unindo aos aliados, que tinham como alguns membros Reino Unido e França. Com a ocupação das tropas aliadas no sul do país, o regime fascista se instaurou no norte, criando a República Social Italiana com a capital na cidade de Salò. Mas em 1945, Mussolini foi capturado e o país foi liberto do fascismo, continuando como um reino até o ano seguinte, quando ocorreu uma votação entre república e monarquia, e o povo italiano optou pela criação de uma república, fazendo com que o rei Humberto II, que já estava reinando desde maio, renunciasse, colocando fim à monarquia italiana. Atualmente, muitos consideram como possível rei da Itália em caso de uma restauração o príncipe Vítor Emanuele, filho do ex-rei Humberto II, sendo ele o chefe da Casa Real de Savoia.
Porém, há uma disputa pela chefia da casa por parte de outro ramo, chamado de Savoia-Aosta, ramo esse que descende do rei Amadeu I da Espanha, que foi o segundo filho de Vítor Emanuel II. O reclamo desse ramo por muito tempo foi feito pelo falecido duque de Aosta, Amadeu III, que possui uma forte rivalidade com Vítor. Essa rivalidade era tão forte que os dois inclusive já chegaram até a sair na mão em 2004. Atualmente o filho de Amadeu, Aimon de Savoia-Aosta, mantém a disputa pelos direitos à coroa italiana. Sendo assim, no caso do retorno da monarquia italiana, Vítor ou Aimon poderiam assumir o título de rei da Itália. México. Localizado na América do Norte, o México, também chamado oficialmente de Estados Unidos Mexicanos, atualmente é uma república presidencialista, sendo muito conhecido por sua culinária apimentada pelo seriado infantil Chaves do Oito. Esse país teve sua independência em 1821, quando foi assinado o Tratado de Córdoba, e a Espanha reconheceu oficialmente o México como um país soberano, e a monarquia foi escolhida como forma de governo, com o general Agustín de Iturbide sendo aclamado como o primeiro imperador do país. Porém, seu reinado não chegou nem a durar 2 anos, devido à forte instabilidade política. Em 1º de dezembro de 1822, o general Antônio Lopes de Santa Anna proclamou a República. Em 19 de março de 1823, Agostinho apresentou ao Congresso sua abdicação, com o mesmo partindo para a Itália pouco tempo depois. Mas em abril de 1824, o Congresso declarou Iturbide como um traidor, e ao voltar ao México em julho, o mesmo foi executado. Assim se encerrava o primeiro Império Mexicano. Anos após inúmeros governos republicanos fracassados, entre 1863 e 1867, o México se tornou novamente um império, agora com o príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo como imperador. Essa monarquia surgiu durante o contexto da Segunda Intervenção Francesa no México, período esse em que o Segundo Império Francês, comandado por Napoleão III, buscava expandir sua influência nas Américas. Assim, em 1861, o exército francês ocupou o México, e para ganhar um aliado, o imperador francês teve a ideia de tornar o México uma monarquia, e logo começou a buscar com os chamados realistas mexicanos um candidato ao trono, até que escolheram oferecer a coroa para Maximiliano, que foi persuadido por Napoleão a aceitar a oferta, e assim o novo monarca junto de sua esposa, a princesa Carlota da Bélgica, partiram em viagem, desembarcando no porto de Veracruz em abril de 1864. Logo, Maximiliano percebeu que o México estava totalmente dividido e devastado em ruínas. Durante seu reinado de apenas 3 anos, seu principal desafio foi enfrentar os republicanos, comandados por Benito Juárez, e também dialogar com os conservadores, que não apoiavam suas ideias liberais. E para piorar, em 1866, as tropas francesas se retiraram, deixando Maximiliano totalmente sem apoio. E após o cerco de Santiago de Querétaro, Maximiliano foi capturado e julgado, sendo condenado à morte em maio de 1867, encerrando novamente a monarquia no país e consolidando permanentemente o sistema republicano no país. Da mesma maneira que o país teve 2 imperadores de diferentes dinastias, hoje em dia existem 2 pretendentes ao trono mexicano. Pelo lado de Agustín, temos o empresário australiano Maximiliano von Gotzen Iturbide, que é tataraneto em 2º grau do primeiro imperador, sendo também chefe da casa imperial de Iturbide. Porém, ele não liga muito a isso, já que o mesmo nem é nascido no México. Já ao lado de Maximiliano de Habsburgo, temos o economista Dom Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, sendo ele sobrinho trineto do 2º imperador mexicano. E diferente de seu concorrente, nasceu no México e é reconhecido por alguns monarquistas mexicanos como legítimo herdeiro ao trono. Assim sendo, caso um dia ocorra a instauração de um 3º império mexicano, um dos 2 poderia ser o novo imperador do México. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Se vocês tiverem gostado, deixem aí nos comentários quais são os próximos países que vocês querem ver eu falar aqui. Então, se gostaram também, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso. Fiquem com Deus. Falou e tchau!